E na aula anterior nós falamos sobre alguns elementos do projeto que nós transferimos para o TCC ou não, então você tem que ficar ligado a isso. E nesta aula nós vamos começar o referencial teórico, que nada mais é do que os capítulos do TCC. Os capítulos vão embasar a nossa pesquisa. Você vai entender isso mais à frente, como que isso tudo funciona. Porque existe a pesquisa que você vai fazer e o referencial teórico, que o referencial teórico nada mais é do que a base para tudo que você falou na sua pesquisa. É importante que você tenha alguns livros em mãos para começar agora, porque nós vamos ter que buscar alguns trechos em livros. E algumas pessoas acham que é necessário ler os livros para escrever TCC, porém isso não é verdade. Tudo que você tem que fazer é embasar algumas afirmativas, e para isso você vai ter que minerar o livro de forma inteligente, escolhendo os trechos que você quer usar ou não. Por exemplo, se às vezes você achou um trecho na internet ou em algum artigo científico online, por exemplo, você achou um texto que alguém citou, aí você, poxa, esse texto é muito legal, porém eu não aconselho você usar a PUD. O que é a PUD? Citação de uma citação. Vamos supor, você pegou um trabalho e alguém citou alguma coisa nesse trabalho. Você gostou da citação dele e você quer usar a citação. Isso não é muito bem visto pela banca e os alunos erram em insistir em usar isso. Então eu não aconselho que você use. O que eu aconselho que você faça? Que a maioria dos estudantes fazem. Por exemplo, se você encontrou lá uma citação foi feita, e você gostou, busca então saber qual é o livro que aquele aluno fez a citação. Então você vai olhar lá nas referências, ver qual é o livro que ele usou a citação e vai em busca daquele livro, procure comprar o livro, procure encontrar o livro online, para que você mesmo encontre o trecho que seja mais adequado para você. Então vamos começar. Tudo que você vai ter que fazer é clicar aqui no referencial, no capítulo 1. E cada referencial vai vir com um modelo. Aqui está o modelo, ó, modelo básico. Então pode ser que quando você faça não venham os mesmos modelos que o meu aqui. Por quê? Porque eu alternei vários modelos aqui para que quando eu fosse exemplificar para você, você visse alguns modelos diferentes. Mas pode ser que venha modelos iguais aqui, ou modelos do projeto, enfim. Não importa o que o monográfico sugerir para você. O que importa é você entender como funciona e saber usar. Então agora você vai entender por que do projeto de TCC. O projeto foi um ensaio para você começar a escrever seu TCC. E agora nós vamos no projeto lembrar qual foi o primeiro capítulo que nós iríamos fazer. Estou aqui no projeto. Lembra que foi Conhecendo a Engenharia, que foi o primeiro capítulo do referencial? Olha, tá vendo? Então eu vou pegar e vou copiar esse tipo, Conhecendo a Engenharia, e vou colocar lá no monográfico. Então aqui estou, eu vou vir aqui, vou selecionar e vou colar o Conhecendo a Engenharia, eu vou salvar, ele volta, né, para a introdução. Eu vou ver se eu consigo acertar isso. Se até lá ainda estiver assim, você tem que sempre clicar sobre o seu capítulo. Então, Conhecendo a Engenharia, cliquei, ele vai ficar azulzinho. Olha, está azulzinho, agora está nele. Então, ó, já está certinho, e agora tudo que eu vou fazer é clicar em assistente de blocos e começar a escrever meus blocos. Muito parecido com o projeto, e o que muda mesmo são os blocos aqui da esquerda. Então, o primeiro bloco é a dissertação inicial do aluno. Então, se você vai falar sobre Conhecendo a Engenharia, você vai falar do cenário da engenharia aqui. Então, você vai usar aí umas 5 linhas para falar com as suas palavras, porém você sempre usa a terceira pessoa e fazendo uma referência como se fosse um jornalista, dissertando, escrevendo de forma dissertativa. Aqui temos alguns exemplos do que você vai escrever, então você tem que jogar aqui um cenário sobre engenharia, o que vem ser engenharia, que engenharia é isso, o objetivo da engenharia é aquilo, enfim, você vai encantar um pouco o público falando um pouco sobre a engenharia. Então vou pegar o conteúdo que nós temos aqui como exemplo e vou colocar aqui. Então aqui está o conteúdo. O curso de engenharia tem como objetivo, entre vários, incitar a criatividade, fornecer ferramentas básicas, enfim, ela colocou aqui algo que ela fez referência ao que vem a ser o curso de engenharia, o objetivo do curso, o que vem a ser engenharia. Então, engenharia no geral. Então, ótimo, você avança para o próximo passo. E agora você vai ter que fazer uma citação indireta de livro. E o que é isso? Você falou sobre engenharia, o que vem a ser engenharia, e agora você vai procurar, da forma que eu ensinei lá nos projetos, ou no livro físico, ou na internet, dentro daqueles livros do Google, pesquisando aqui, ó, vai procurar o que é engenharia. Então lá você vai achar alguns conceitos do que é engenharia e vai citar aqui de forma indireta, que é você vai representar as palavras do autor com as suas. E de forma que você não use as mesmas palavras do autor, porque senão enquadra em plágio. Então você vai usar ou uma citação indireta ou uma citação direta com menos de 3 linhas. Então vou pegar o conteúdo do exemplo e colocar aqui. Então aqui está. Então ela colocou aqui que segundo Jean, destaca que... Aí ela colocou algo sobre engenharia e engenheiro aqui. Então vamos avançar para o próximo bloco.
E o próximo bloco é a opinião do aluno sobre a citação. Muito importante que você saiba que opinião não é você comprar um lado. Opinião jornalística, dissertativa. Isso daqui é uma argumentação. Então você vai ter que falar com suas palavras, porém não comprando nenhum lado, de forma o que vem a ser engenharia, você vai falar da forma imparcial. Então tome cuidado também para não ultrapassar 5 linhas, porque 5 linhas, de 5 a 8 linhas sem nenhum embasamento, muitos professores eles entendem que já está errado. Então você tem que entender isso, que a próxima citação vem no próximo bloco, então você não pode aqui ultrapassar muitas linhas. A não ser que você esteja fazendo aí uma dissertação ou uma tese e o conteúdo que dobra. De 5 vai para 10, enfim, você pode dobrar todo o conteúdo aqui. Então vamos pegar nosso material e colocar aqui. Aqui está, então aqui dá para perceber a todo momento, em suas atividades profissionais, dá para perceber que pelo começo aqui são palavras dela que ela usou, então não tirou a citação do livro, ela pegou a opinião dela e falou de forma argumentativa aqui. Vamos para o próximo bloco. Nesse ponto, você vai falar também sobre engenharia ainda e vai fazer uma citação indireta de livro de autor diferente. Porque o embasamento ele funciona da seguinte forma, não adianta também você chegar e falar de acordo com fulano de tal, engenharia é isso. Porém, você só está se baseando em uma fonte e isso pode ser uma fraqueza para o seu TCC. Então é muito importante que você use mais de um autor para fazer a mesma afirmação e dessa forma você vai ganhar força no seu TCC. Então vamos pegar o conteúdo e colocar aqui. Então aqui está, então ela colocou aqui uma chamada, entrou com uma chamada e depois colocou uma citação, porém ela colocou uma citação direta, só que ela colocou uma citação direta com menor de 3 linhas. Então uma citação direta com menos de 3 linhas, ela entende-se como uma citação indireta. Não estou falando de regra, eu estou falando como embasamento aqui, nessa parte. Então, se você quando você escreve, ela não tem aquele recuo, então ela fica como se fosse uma citação indireta. Então ela é muito usada para substituir uma citação indireta de forma assim a ficar muito bom, porque ela é uma citação direta, porém você tem que encontrar o trecho certinho para complementar aquilo ali. Então às vezes por isso que é difícil. Então vamos avançar para o próximo passo. Então nesse bloco você vai pegar as opiniões dos autores acima e vai cruzar, ver o que que eles falam em comum ou o que que divergem na fala deles do que vem a ser engenharia e você complementa aqui. Vamos pegar o nosso material. Aqui está o conteúdo. Esse bloco é interessante porque você não precisa de escrever nada da sua cabeça nem do livro. Basta você olhar o que os autores falaram e você mistura o que eles falaram. Fala, olha, portanto, o engenheiro é isso de acordo com o primeiro autor. Ou você pode falar isso, tá? De acordo com o segundo autor, isso quer dizer que funciona dessa forma. Enfim, você pode falar diversas coisas e conseguir conteúdo para o seu capítulo. Então vamos avançar. Nesse bloco você vai procurar falar dos objetivos da engenharia, exploração, você pode explorar um pouco como que funciona, e as fraquezas ou virtudes. São ideias para que você consiga escrever algo aqui nesse trecho. Então você pode falar, aqui tem um exemplo, falar engenharia social é a técnica que explora as fraquezas humanas e sociais. Enfim, você vai falar o que é engenharia, o que ela explora. Né? A engenharia ela é o estudo que explora tal coisa. Enfim, o direito, se você estiver falando de direito é a matéria que explora isso, que explora aquilo. Então você vai falar das explorações, você pode falar dos objetivos, das fraquezas, do ponto forte. Então vou pegar o conteúdo e colocar aqui. Aqui está. Então tudo que você tem que fazer é simplesmente seguindo o que pede aqui. Muito simples. Vamos avançar. Agora que você fez aquela exploração anterior, aquela exploração anterior lá, ela é entendida como um tópico frasal. O que acontece é que depois daquela fala, você vai ter que embasar o que você disse. Então você vai procurar um texto no livro com pelo menos umas 5 linhas aí, 100% tirado do livro e vai copiar e colocar aqui igualzinho para que embase o que você falou anteriormente. Vamos pegar o exemplo. Aqui está, então aqui ela fala que o engenheiro profissional é competente em virtude da educação fundamental, enfim, ela vai colocando aqui um embasamento para o que ela falou anteriormente. Então vamos avançar e agora vem a argumentação sobre o objetivo do assunto. Então aqui você responde uma pergunta oculta do leitor. Por que você está dizendo isso? Por que você está afirmando que engenharia é boa ou ruim, que a engenharia explora isso, que é os pontos positivos? Enfim, você vai ter que simplesmente argumentar o que você falou anteriormente e vai ter que mencionar, inclusive, a citação anterior que você fez no outro parágrafo. Você pode falar sobre a citação. Olha, na citação anterior fala sobre isso e tal e tal. Então você vai falar como se você estivesse continuando ou justificando o parágrafo anterior. Então vamos colocar o conteúdo aqui.
Pronto, então aqui ela fala que o autor deixa bem claro na citação acima que o engenheiro profissional assume responsabilidade de solucionar problemas provindos das tarefas da engenharia. Esse é o motivo pelo qual é importante ressaltar esse ponto, uma vez que qualquer distração ou falha pode refletir diretamente na sua carreira profissional. E por isso a formação educacional, juntamente com as técnicas e experiências adquiridas, são fundamentais nos momentos de necessidade. Então aqui ela foi, olha que maravilha, ela mencionou o bloco anterior e também fez a argumentação sobre tudo aquilo que ela tinha falado anteriormente. Então vamos avançar. Nesse bloco você vai praticamente fazer uma conclusão de 5 linhas. Tome cuidado para não ultrapassar 5 linhas. Pode ser sua opinião. Você também pode fazer uma citação indireta ou direta com menos de 3 linhas. Então vamos pegar o conteúdo e colocar aqui. Pronto, aqui ela falou que os problemas a serem solucionados pelos engenheiros no decorrer de suas atividades são constantes, mostrando assim a importância de se ter habilidades necessárias para usá-las de maneira mais coerente, para que se tenha sucesso nos resultados das suas atividades, mostrando assim a importância do engenheiro nas atividades, bem como sua responsabilidade em solucionar problemas. Ela veio e fez um fechamento e vamos chegar no botão concluir e voltar para o capítulo. Pronto. Feito isso, o que acontece? Você já tem o seu capítulo montado aqui. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o Conhecendo a Engenharia, vai copiar e vai transferir para o Word. Estou aqui no Word, eu vou procurar, lembra daquele perfil dos profissionais? Eu fiz aqui como teste, então nós podemos deixar ele aqui, não tem problema. Né? Depois ele tem que ser o número 1, Conhecendo. Deixa eu colocar, teria que ser esse 2.1 aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou ter que tirar o 2.1 daqui. Vou colocar aqui o Conhecendo a Engenharia. Pronto. E depois eu vou colocar aqui. Então esse perfil aqui, deixa eu colocar ele lá no final, para ele não atrapalhar a gente aqui nesse momento. Vou dar um Ctrl X. Vou jogar ele aqui no finalzinho. Joga ele aqui no finalzinho. Sai. Vou botar aqui normal. Depois eu vou colocar título 2. E vou colocar aqui 3, né? Já que não tem 3. Ponto. E vou colar ele aqui. Para ele não atrapalhar a gente. Olha, ele pegou a formatação do título, né? Então vou voltar aqui, desfazer. E vou dar um Enter. E vou normal. E vou colar aqui. Para que ele não pegue aquele estilo errado. Então depois eu vou passar, vou arrastar para cá. Vai ficar certinho. Selecionei. Título 2, ó, sempre se estiver errado, você basta selecionar e marcar o título que você quer. Está pronto, aqui voltei o capítulo para cá, então vou voltar aqui. Conhecendo a engenharia, agora tudo que eu tenho que fazer é ir lá no Monográficos e copiar para cá. Então vou vir aqui no Monográficos, vou pegar, selecionar tudo, pressionar a tecla Ctrl C e vou jogar lá no Word. Estou aqui no Word, clica com o botão direito, cola, veio errado ó, as configurações, o que você vai ter que fazer? Vai ter que selecionar e marcar normal. Tudo que você fizer isso, ele vai ajustar, tá vendo? Bom, agora aqui vai ficar alguns espaços, você ajeita os espaços, corrige os erros de português. E também você vai fazer o seguinte, você vem aqui, né, deixa eu corrigir aqui esses espaços, que ficam espaços. Ó, que lindo, olha que capítulo bem feito. Então tudo que você vai ter que fazer aqui é, primeiramente, lembrando, você vai ter que ir lá e cadastrar o autor se você não tiver. E vai colocar a página aqui. Tem que fazer a citação. Mesmo que você tenha um autor já cadastrado, você tem que deletar e fazer inserir a citação como eu ensinei da outra vez, tá? Depois, você vai ter que olhar onde a citação direta aqui, né? Onde a citação direta não tem. Aqui, ó, citação direta. Essa é uma citação direta, mas também é menor de 3 linhas, não tem. Porque o que eu estou procurando aqui? Ver se eu tenho a necessidade de usar o recuo. Porém, deixa eu ver aqui. Eu acho que isso daqui é uma citação direta toda. Então eu vou vir aqui, normal, e vou colocar a citação direta. Pronto. Então, a citação está direta. Resultou. Essa daqui é uma citação direta também. Citação direta. Se eu tiver enganado aqui em alguma, basta você voltar ao normal, mas eu acho que é isso mesmo. Então tá a citação direta, certinho, olha como é que ficou o capítulo. Aí se você falar, eu preciso de mais conteúdo. Tem alguns capítulos que complementam e você também pode repetir. Pode criar um outro capítulo chamado capítulo complemento e fazer o mesmo processo e colocar aqui abaixo, não tem nenhum problema. Pronto, o primeiro capítulo está pronto, salvei, vou voltar lá no Monográficos. Então estou aqui e nós fizemos esse primeiro capítulo. Aí agora, na próxima aula, nós vamos para o segundo capítulo. Deixa eu clicar aqui. E o segundo capítulo, ele usa um outro modelo, só para que você entenda como funciona. Os modelos, alguns modelos diferentes. Então eu te vejo na próxima aula e bons estudos.